Hello, galerinha do quinto ano! Vamos começar agora mais uma videoaula de inglês. Hoje nós vamos para o capítulo 8. Open your books, page 84 and 85. E eu tenho o tema What are you doing? Nós estudamos nas aulas anteriores o Simple Present, o presente simples. Nessa aula, hoje, nós vamos ver o Present Continuo, o presente contínuo, ok? Então eu tenho uma pergunta, What are you doing? O que você está fazendo? Então vamos entender. Eu tenho uma cena aqui demonstrando algumas atividades, tá? Como singing, playing, soccer, cycling, skating board. Vamos entender melhor esse present continuo. O present continuo, a estrutura dele é o pronome, o verbo to be e o verbo principal acompanhado da partícula ing e mais o complemento da frase. For example, se eu digo assim no simple present, I go to bed. Eu estou dizendo que eu vou para a cama. Mas, se eu quiser passar essa frase para o present continuo, para o presente contínuo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acrescentar aí o verbo to be e eu tenho que acrescentar a partícula ing no verbo principal. Então fica I am going to bed. Aqui eu tenho alguns exemplos do present continuo. O verbo, o pronome I, you and he. O verbo to be am, are, is e o verbo principal com a partícula ing. Aqui nesse caso eu tenho o verbo principal what, que é assistir. E ele no present continuo fica watching, assistindo. Percebam, I am watching television. You are watching television. He is watching television. Qual é a diferença do present continuo para o simple present que nós já estudamos? É que no present continuo eu acrescento o verbo to be e acrescento a partícula ing, ok? Vamos lá, vamos entender melhor. Eu tenho aqui alguns exemplos, como a pergunta é What are you doing? E eu destaquei a partícula aqui, ing, tá? Que é a partícula do presente contínuo, que é o gerúndio, ando, endo, indo, ok? E eu tenho as opções. I am watching TV. I am taking a shower. I am playing soccer. Lembram do verbo take a shower? Tomar banho? No gerúndio ele fica exatamente assim. Ô tia Lorena, no gerúndio eu só preciso acrescentar a partícula ing nos verbos? Sim, mas eu tenho algumas regrinhas, como em inglês tudo tem regra. Eu tenho algumas regrinhas como nos verbos terminados com a letra E, que é o caso de dance, eu tiro a letra E e acrescento ing. Ele deixa de ser dance, dançar, para ser dancing, dançando. E nos verbos, nos famosos sanduíches, que é o caso do verbo sit. Como assim verbo sanduíche? É o verbo que eu tenho uma consoante, uma vogal e outra consoante, tá? Nesses casos eu duplico a última letra e acrescento o ing. Então ele deixa de ser sit para ser sitting. Ok? Vamos lá. Eu tenho alguns exemplos aqui de algumas frases, tá? No livro de vocês, na page 86, eu tenho a descrição das frases através das imagens e tenho as frases embaixo. Então vamos ouvir agora para treinar a pronúncia. Look at the pictures and listen to the sentences. He is playing the drums. She is swimming. She is dancing ballet. He is smiling. He is playing soccer. He is crying.
She is skating. They are eating pizza. Treinem a pronúncia dessas frases e nós vamos fazer a análise dessa frase lá na aula Zoom, ok? Logo depois dessa page, que eu tenho exemplos de frases no Simple Present, na afirmativa, eu tenho uma page 87, que tem a primeira atividade, tá? Nessa page, eu tenho a seguinte pergunta: What are they doing? Tá? O que eles estão fazendo? E eu tenho aqui o exemplo de alguns esportes, como soccer, basquetebol, voleibol e surfing. Eu quero que vocês escrevam frases, que vocês respondam, no caso, essa pergunta, tá? Aqui nesses quadrinhos, de acordo com as imagens, com os esportes corretos. Lembrando que se eu pergunto com they, eu respondo com they, ok? Vamos lá. Vamos para a page 88. Já na page 88, eu tenho alguns verbos como playing, dancing, skating, swimming, smiling, crying and eating, ok? Todos estão no gerúndio, certo? Todos têm a partícula ing. Vocês vão procurar esses verbos aqui, tá? No Word Hunt. E depois vocês vão fazer frases com esses verbos, tá? Usando o pronome, o verbo to be e o verbo principal no present continuous, ok? No caso, esses verbos que estão aqui em cima, certo? Tia, eu posso usar qualquer pronome, he, eu posso usar she, posso usar they, you, pode. Qualquer pronome. Prestem atenção nos verbos to be utilizados para cada pronome, ok? Depois disso, eu tenho na page 89 um dialogue entre Noah e Nina. E ele diz assim: What are you doing? E Noah responde: I am playing video games. Então ele diz: eu estou jogando videogame. E embaixo eu tenho grammar time, tá? Para relembrar vocês os pronomes e os verbos to be, tanto na forma normal como na forma abreviada, ok? Logo depois eu tenho uma atividade que vocês vão observar aí qual é o pronome que eu tenho nessas frases e vão escrever o verbo to be correto para cada pronome desse. Já na page 90, eu tenho as frases com as palavras em ordens alternadas, tá? Em ordem alterada. Eu tenho a pergunta e eu quero que vocês respondam. No caso, vocês vão formular a pergunta. Tia Lorena já falou a vocês que a forma afirmativa da frase é pronome, verbo to be e verbo principal. Já na interrogativa, eu pego o verbo to be e coloco na frente do pronome, certo? Então eu tenho a primeira frase aqui como exemplo. Is he playing the guitar? Aí você vai me responder yes or no, de acordo com a imagem que vocês estão vendo, ok? Na última page dessa atividade, na page 91, eu tenho outro word hunt, mas eu tenho os verbos no infinitivo, tá? Ou seja, na forma normal deles, ok? Então eu tenho o verbo study, eu tenho o verbo do, play, what, run, dance, ride and skate. E vocês vão procurar aí. A gente se vê na aula Zoom para tirar todas as dúvidas e para treinar o present continuous, ok? See you!